Aleluia. Diga hoje. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, existe algo onde Deus, quando Ele percebe. Quantos sabem que Deus conhece os corações aqui? Amém. Então, quando Deus percebe disponibilidade no seu coração para obedecer aquilo que está proposto para a sua vida, ou até mesmo aquilo que você nem sabe, você tem acesso à revelação. João capítulo 7, versículo 17, Jesus fala algo bem interessante. João capítulo 7, verso 17 diz, 17. João 7, 17 diz, se alguém quiser fazer a vontade dele. Segura esse versículo aí. Quantos querem fazer a vontade dele? Amém. Percebe que o conhecer a doutrina ou ensino vem depois da sua disponibilidade de obedecer, seja lá o que for. Amém. Não sei se você está entendendo isso aqui. Se você quiser conhecer a vontade dele, você primeiro precisa ter uma disponibilidade de fazer, seja lá o que for que Deus vai te dizer, aí você tem acesso à revelação. Amém. Deus não vai te dar revelação que você não vai cumprir. Deus só vai jogar um peso a mais sobre você. Se Deus percebe que você não vai obedecer o que Ele vai te revelar, tampouco Ele vai te revelar. Então você precisa desenvolver uma confiança absoluta em Deus, ao ponto de você ter acesso para mais coisas do que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Eu estou sendo bem sincero a vocês, se eu soubesse como seria algumas coisas que aconteceria na minha vida ministerial, se eu soubesse antes, eu nunca entraria. Mas Deus foi me preparando, trazendo maturidade para aquilo que vinha pela frente. Quantos estão entendendo isso? E eu disse, Pai, o que o Senhor falar, eu vou obedecer. Isso me dava acesso a conhecer alguma coisa. E cada vez mais que a gente vai amadurecendo, nós vamos ter conhecimento de algumas coisas. Porque Deus não dá revelação para curioso. A revelação não é para matar a curiosidade, a revelação é para você cumprir ela. É para você ser um praticante da palavra. A Bíblia diz no Salmo 25, verso 11, Salmos 25, versículo 11, vamos ler alguma coisa aqui. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Verso 12, ao homem que teme ao Senhor, ao homem que teme a quem? Ao Senhor. O que vai acontecer? Amém? Segura esse versículo aí. Se você precisa tomar uma decisão nesse início de ano, e você não tem uma revelação ou um entendimento espiritual, ou uma direção segura e precisa, o que você precisa fazer para receber instrução? Desenvolver temor ao Senhor. Mas o que é temor ao Senhor? Não é ter medo de Deus. O medo te afasta de Deus. O temor te leva a querer conhecer mais e mais. Então, quando nós estamos temendo a Deus, Senhor, eu te amo, eu só quero fazer o que te agrada. Próximo passo, receber instrução. Quantos estão comigo aqui? Jesus, ele falou no texto passado que a gente leu, em João, se alguém quiser fazer, obrigado gente, se alguém quiser fazer a vontade dele, vírgula, conhecerá os ensinamentos. Se é de Deus ou se não é de Deus. Mas em Salmos 25, verso 12, ao homem que teme ao Senhor, a mesma coisa, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Amém? Eu creio numa maior sensibilidade do Espírito Santo, para você ouvir instruções aonde você não vai errar, aonde o Senhor vai te livrar de armadilhas, engano, e o Senhor vai te dizer, não pega aqui, não pega lá, mas Deus vai te dar instruções precisas, por causa do temor ao Senhor, por causa do seu coração voltado para Ele. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus. Aleluia. Bem, parece que a gente vai ter uma mudança na administração. Talvez a gente volte, que já comecei em cima disso e acredito que o Espírito Santo
quer caminhar mais um pouco em cima disso. Vamos abrir Atos capítulo 16. Aleluia. Talvez a gente entre na ministração que eu separei aqui, mas começamos a falar, veio isso no meu coração, de você ter uma disponibilidade no coração de obedecer mesmo sem saber o que Deus vai te dar. É como se Deus estivesse chamando alguns aqui a consegui uma coisa em branco. Meu filho, assina aqui, esse é o nosso contrato. Mas Senhor, eu nem sei o que é. Pois é, assine. E o que é que ele vai dizer? Você confia nele? Porque o acesso ao que Deus, ao que você está querendo saber para a sua vida, não chega às vezes porque não tem uma absoluta confiança. E tem gente que vive a vida toda sem descobrir a plenitude daquilo que Deus tem para ele, porque eles ficam desconfiados. Não, se Deus disser o que é, pelo menos eu me preparo, eu vejo se eu quero ou não. Não existe essa associação com Deus. É confiança absoluta. Diga, eu estou muito feliz hoje em assinar esse contrato em branco. E o que ele disser, eu vou obedecer. Diga, ele é meu pai. Eu vivo para ele. Eu dependo dele. Ai, me ajuda, Senhor. Eu ia lá em Atos, ainda vou, mas preciso te falar isso aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. A gente chega lá. Amém, Jesus. Vamos dar um pulo aqui. Vamos acompanhar algumas você vai abrir. Mas eu preciso te passar isso aqui. Romanos capítulo 14, verso 8. Verso 7. Romanos 14, 7. Diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Dê um glória a Deus bem alto. Quantos nasceram de novo aqui? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Verso 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Diga, eu vivo para Ele. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu falei aqui no culto da tarde, toda essa parafernália que está acontecendo no mundo, pessoas surtando, pânico e toda a desgraça que você já deve ouvir falar, surto de doença, vírus disso, vírus daquilo, outras doenças novas surgindo, e toda essa bagunça no mundo. Se você quiser perder o medo disso, se você quiser perder o medo disso, porque o medo é um reflexo do espírito de intimidação. Se você não quer ficar intimidado, você precisa amar mais a Deus do que a você, do que a sua própria vida. O medo não consegue ter força, uma pessoa que decidiu amar mais a Deus do que a sua própria vida. A nossa confiança está em Deus. Absoluta confiança. Absoluta confiança. Instrução. Chegando para a igreja, porque teme ao Senhor. Amém? Os que temem ao Senhor receberão instruções. Aquele que está disponível para obedecer terá acesso às revelações, a conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Desenvolva um coração onde você abre mão das coisas por amor a Ele. Cada dia o Senhor vai te dar instruções, vai te mostrando coisas. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 16, acho que podemos lá. Atos capítulo 16.
Aleluia. Atos capítulo 16, diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Diga, um lugar de oração. Aleluia. Sabe, podemos orar em qualquer lugar, mas existem lugares onde você vai desenvolver mais uma intimidade com o Senhor. Um lugar onde você vai descobrir o que Deus é para você, o que Ele te deu e o quanto poder você carrega da parte dEle na sua vida. Onde as cortinas serão abertas para o reino espiritual, para que você entenda algumas coisas que você não entendia. Mas vamos lá. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. Diga, o Senhor lhe abriu o coração. Para quê? Para atender às coisas que Paulo dizia. Hoje nós estudamos, eu te aconselho a você procurar no YouTube a ministração de hoje de amanhã, porque existem coisas que nós conhecemos, mas não estamos desfrutando do que conhecemos. E nós falamos um pouco sobre isso, os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, para desfrutar daquilo que já foi providenciado em Cristo Jesus. Viver essa vida abundante em Cristo Jesus. Desfrutar do padrão bíblico nas nossas vidas. Aprendemos um pouco sobre isso. E aqui nós encontramos mais algo sobre revelação, algo sobre Deus abrindo o coração. Mas qual a postura dessa mulher para que Deus viesse e abrisse o coração para que ela pudesse entender? Isso faz parte dos 3 versículos. Vamos ler novamente, João capítulo 7, não sei se o pessoal decorou. João capítulo 7, isso. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá. Vai saber a doutrina, vai entender o ensino, se é de Deus e o que não é de Deus. Será que isso é de Deus? Será que isso aqui não é de Deus? Mas a premissa, a ideia que Deus quer nos passar nessa noite é um coração quebrantado, contrito, um coração que está interessado mais nele e nos projetos dele do que no seu próprio. Você vai ter acesso a um lugar de revelação. Amém? Amém? Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu não preparei nada disso para te falar, mas vamos falar pelo Espírito aqui mesmo. Salmos 25, verso 12, diz: ao homem que teme ao Senhor, o que vai acontecer? Instrução vai chegar. Instrução vai chegar. Sabe, pessoas às vezes chegam: pastor, não tem uma direção certa para isso ou para aquilo, o que é que eu faço? Rapaz, coloque diante do altar do Senhor e não faça o que você prefere ou o que é melhor para você, faça o que é melhor para Ele, consagre para Ele, coloque diante dEle e você vai receber instrução. O que é isso? Temor ao Senhor. O temor ao Senhor vai te dar acesso às instruções no caminho que você deve escolher. Aleluia. E aqui nós encontramos em Atos capítulo 16, no versículo 14, onde o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. A minha oração é que o Espírito de Deus abra os teus ouvidos espirituais, os teus olhos espirituais, abra o teu coração para entender o que Deus está te ministrando nesses dias. Jeremias 18, verso 1, nós encontramos algo parecido com isso. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, diga disponibilidade. Outra vez. Aleluia. Quantos sabem que Deus podia pegar Jeremias pelas orelhas, ou por aqui, ele dizer: vai para ali que eu vou falar contigo. Mas Deus nunca faz isso. Deus não está interessado em dar algo que você não quer. Eu vou te dizer de novo:
Deus não está interessado em dar algo para você que você não quer. Você precisa desenvolver fome de Deus. Eu vou dizer de novo, você precisa desenvolver fome de Deus. E dizer, eu quero, Senhor, te ouvir. Eu quero a instrução da tua parte. Não importa qual seja, eu vou te obedecer. Aleluia. Disponibilidade. Deus disse, dispõe-te. Pode ser que Deus esteja falando comigo e com você. Dispõe-te. Mas essa disponibilidade, ela pode requerer você pular algumas refeições. Amém. Essa disponibilidade pode ser 1 dia, 2 dias dentro de um quarto. Amém. Essa disponibilidade pode ser cortar todas as suas séries. Essa disponibilidade pode ser você passar menos tempo no celular. Essa disponibilidade pode ser que Deus queira que você se desconecte de algumas pessoas. E que você não será tão aplaudido, mas Deus vai te requerer algumas coisas. Pode ser que não seja tão confortável. Sabe, às vezes queremos um encontro com Deus, mas quantos lembram de Jacó? Que segurou o anjo e disse, olha, só sai daqui se liberar a bênção. Mas ele ficou com uma marca, com uma perna atrofiada. Pode ser que o encontro que você tenha com Deus, não estou te falando que Deus vai te machucar ou bater em você ou ferir você, mas pode ser que o encontro com Deus que você tenha seja tão violento que você comece a ser esquisito para outros. O encontro que você pode ter com Deus pode ser tão violento que as pessoas vão achar que você está maluco. Eu não sei se você está disposto a pagar esse preço para ter esse encontro com Deus. Mas Deus talvez esteja nos convidando, a mim também, porque eu sou só um arauto aqui, falando aquilo que Ele tem mandado eu fazer. Uma folha em branco, quando se candidatam para assinar. Tenha certeza desse seu aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Lá ouvirás as minhas palavras. Há uma necessidade de uma disponibilidade no coração para ser ministrado pelo Espírito Santo. Não é só isso aqui, levantarmos as mãos aqui na igreja e recebermos algumas porções e nos alegrar, isso é maravilhoso. Mas eu percebo que Deus quer marcar encontros com vocês, encontros pessoais na sua casa, no seu lugar de oração, e ministrar algo ao teu espírito. Aleluia. Alguns serão convidados a fazer um passeio no reino do Espírito, e Deus te mostrando o teu passo a passo nessa estação que você está vivendo. Mas há uma necessidade de você parar e colocar algumas coisas do lado e começar a desenvolver uma fome e uma sede para o que você não vê. Desejar ver aquilo que você não consegue ver. Aleluia. Ver as coisas espirituais, é isso que eu estou falando. Ver além dos sentimentos. Se você desenvolver orações além da sua conveniência, você vai chegar em lugares onde você vai encontrar estratégias, direções, instruções da parte de Deus. Um louvor além da nossa conveniência. Ministramos isso aqui agora à tarde, sobre o louvor como uma chave de rompimento. A Bíblia diz no Salmo 22, verso 3, que Deus está entronizado em meio aos louvores. Aleluia. Amém.
Glória a Deus. Mas nem sempre nós queremos louvar. Às vezes temos respostas que não são edificantes, são desafios, são tribulações, são situações que nos paralisam às vezes, mas nós precisamos colocar os nossos sentimentos como servo e não como Senhor. Coloque seus sentimentos no lugar certo, alinhado com a palavra de Deus. Nós não louvamos a Deus porque estamos arrepiados ou temos vontade. Nós louvamos a Deus porque Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não necessariamente uma canção, mas engrandecer a Deus em meio às tribulações. Não engrandecer a Deus por causa da tribulação, mas engrandecer a Deus porque em meio a uma tribulação tem ajuda, tem socorro e tem sustento da parte de Deus. Uma disponibilidade. E interessante que essa mulher, e algumas pessoas podem dizer, Deus tem um negócio com essa mulher. Não, essa mulher é que decidiu ouvir Deus. Abriu o coração dessa mulher para que ela entendesse o que o Paulo dizia. Glória, glória a Deus. Louvado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão entendendo isso aqui? É como se alguém chegasse para você e dissesse, você pode fazer um favor para mim? A gente diz logo, cara, se eu puder eu faço, não é? Normal é isso. Você pode fazer algo para mim? Rapaz, eu não sei, eu preciso saber o que é, para poder te dizer se faço ou não faço. Com Deus é assim, com Deus não é dessa forma, Deus é assim. Está disponível? Para quê, Senhor? Não, eu quero saber se você está disponível. Oh, que alegria! Quantos estão disponíveis para o grande eu sou aqui? Aleluia! É assim que funciona. Uau, aleluia! Ou talvez Deus queira uma noite de consagração. Alguns retendo algumas coisas, alguns Isaques da vida. Mas Deus não tem problema com Isaque de Abraão. Deus só não quer que fique algo entre você e Ele. Algo que está entre você e Deus se chama ídolo. Isso é ídolos. E João alerta a gente sobre essa questão de ídolos. O que é que está entre você e Deus? Algumas pessoas o dinheiro, algumas pessoas posição, algumas pessoas títulos, algumas pessoas o filho, algumas pessoas o marido, algumas pessoas a esposa. Ídolo entre você e Deus. O que está entre você e Deus? Se chama ídolo. Nada pode ficar entre você e Deus. Talvez a gente celebre uma ceia consagrando nossa vida, como Jesus fez com a sua própria vida, onde Ele disse, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha vontade. Se pode passar esse cálice, essa morte, não somente física, mas espiritual, se puder passar, passe, todavia, seja feita a sua vontade. E Jesus só venceu porque Ele amou mais o Pai do que a sua própria vida. E nós só iremos chegar em plenitude no Senhor e de uma forma mais íntima se nós amarmos mais o Pai do que a nossa própria vida. Aleluia! Não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Aleluia! Glória a Deus! Uau! Aleluia! E Ele é tudo para nós. E sabe, a gente precisa desenvolver essa mentalidade de uma vez por toda, na palavra. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, dois cultos eu falei esse versículo, vou falar novamente. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Sabe, existem pessoas que estão, às vezes, magoadas com Deus porque não teve os resultados que gostaria que tivesse. Triste, lamentando, e isso, aquilo, outro. Nós não somos chamados para viver com metas de realizações. Desenvolva metas, não desenvolva metas de realizações. Desenvolva metas de relacionamento com o seu Pai. Deus não é seu servo. Deus não é uma máquina de resposta ou um gênio da lâmpada. Ele é um Pai. Isso é muito mais, isso vai muito mais acima ou além de uma simples realização ou de uma vontade nossa. Isso é um relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos saber que estilo de vida estamos vivendo. Se estamos vivendo para nós mesmos ou para Ele. É bem verdade que Deus satisfaz os desejos do coração e nada de errado com isso. Ele satisfaz os desejos do coração. Mas se porventura os resultados que nós gostaríamos que acontecessem não acontecendo, a nossa realização não está em coisas resolvidas ou em coisas que recebemos, até porque o que vai nos trazer plenitude por dentro não são realizações. Vou te provar, a realização que você teve, alguns já tiveram realizações aqui, todo mundo, mas você já está querendo outra, depois você quer outra, depois outra. Você só é completo por causa dele. A maior realização de um ser humano é ter o Espírito Santo dentro dele. É por isso que eu digo para as pessoas, quando me perguntam sobre casamento, eu disse, se você pensa que vai casar para se realizar, você vai trazer problema para o seu casamento. Você não tem que casar para ser realizado. Você é realizado em Deus, por isso você casa. Porque você não casa para ser servido, você casa para servir. Aleluia. A maior honra que um cristão pode ter da parte de Deus é aprender a desfrutar da presença dele dentro de você. Não tem nada melhor do que isso. Mas a meninice, a falta de entendimento espiritual, vai viver a vida atrás de coisa, pedindo. Nada de errado você pedir o que você precisa. Ele é Deus. Ele é bom. Amém. Receber aquilo que você pediu em oração, isso é bíblico, é bom, mas isso não é, presta bem atenção nisso, isso não é o principal de um relacionamento, não é o que você recebe de Deus, não é o que você recebe dele. O principal num relacionamento com o seu Pai Celestial é o quanto você o conhece. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E sabe, irmãos, quando nós conhecemos o coração cada vez mais do nosso Pai, nós começamos a nos desapegar das coisas materiais, cada vez mais. Cada vez mais. Você está tão cheio por dentro de convicção, de eternidade, convicção da morada de Deus dentro de você, convicção das coisas espirituais, que você mesmo começa a perder o gosto pelas coisas materiais, tanto faz como tanto fez. Quando você está cheio de Deus, eu vou te dar uma prova disso, quando você está cheio de Deus, com as mãos levantadas, seja aqui, seja em casa, aquela presença, nem você mesmo você pensa. Você é tomado. Uau, aleluia. Então talvez esse lugar disponível no reino do Espírito, a gente precisa passar mais tempo nesse lugar, porque é nesse lugar que virão as instruções que nós precisamos. Aleluia. Amém, amém.
Quantos amam o Senhor aqui? Dê um glória a Deus. Não há nada melhor, nós cantamos isso aqui, do que o Espírito Santo. Não há nada melhor, não há nada melhor do que sua presença. Nada, 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 nada melhor. Aleluia. Glória a Deus. Talvez essa é uma noite de soltar algumas coisas. Quando tentamos conseguir, através de nossos esforços, o que já possuímos pela graça, nós nos colocamos voluntariamente sob o poder da lei. E não estamos mais debaixo da lei. Estamos na graça do Senhor Jesus Cristo. Diga, eu tenho o favor de Deus. Muitas vezes as pessoas estão colocando descanso para quando chegar no céu. Você pode ter descanso em Deus em meio a esse caos todo que está acontecendo, só porque você decidiu ser íntimo a Ele. Teremos vitórias quando chegarmos no céu? Não, você pode ter vitória agora mesmo. Seremos vencedores quando chegarmos no céu? Não, você pode ser vencedor agora mesmo. Teremos paz com Deus quando chegarmos no céu? Não, nós podemos desfrutar de paz agora mesmo. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Te amamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Thank you, Jesus. Te amamos, Senhor. Aleluia. Sabe, parece que há uma necessidade de algumas pessoas soltarem algumas coisas hoje à noite e confiar em Deus. Solta isso. Sai dessa plataforma de tensão e vem para os braços do Pai hoje à noite. Não tenta fazer na força do teu braço, mas confia em Deus de todo o teu coração. Descansa no Senhor. Se livra de toda ansiedade, preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Então você vai ter acesso à instrução, mas eu não sei mais o que fazer. É porque Deus tem certeza de que se Ele disser para você fazer, você não vai fazer. Mas quando você diz, Senhor, o que o Senhor decidir, o que o Senhor quiser que eu faça, eu coloco meu coração em teu altar, as instruções vão chegar. Deus não vai te dar instrução se Ele perceber que você não vai obedecer. Aleluia. Vale a pena você ter essa disponibilidade no coração. Aleluia. Instruções para aqueles que temem ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá o caminho que deve escolher. Eu não sei se você entende quanta escassez de instruções o mundo está vivendo, e crentes perturbados porque não tem uma instrução. Mas essa é uma noite de virada. Essa é uma noite que você vai para um lugar. A única coisa que interessa é o seu Pai. Papai do céu, é o Senhor, é o meu melhor. O Senhor é o meu amado. Nada mais importa do que o Senhor. Então você abre a porta para ter acesso às instruções de Deus. Aleluia. Aleluia.
Deus. Aleluia. Uma certa vez, foi aqui na igreja, e eu cheguei para um irmão. Na realidade, ele é meu tio mesmo. E eu disse, vem aqui na frente. Ele veio, eu disse, eu preciso do seu carro, não emprestado, quero que você me dê. Disse, olha, pastor, sem vergonha, quer o carro dos outros? E outras coisas mais, pode passar na cabeça dele. E eu disse, me dê seu carro. Você me dá sua chave, confia em mim, me dê seu carro. Para mim, é para mim, eu preciso do seu carro. Tem gente tirando foto minha, tira mesmo. E aí, ele tirou a chave, tome. E aí, meu filho já tinha falado comigo que ia dar o carro dele, 0, para ele. E ele recebeu um carro 0. Talvez Deus esteja querendo que você entregue isso, que você pensa que é o máximo. Mas Deus está só esperando uma decisão no seu coração para chegar com algo novo na sua vida. A Bíblia diz que Deus prova os corações. Abraão ofereceu Isaac e disse, Senhor, eu vou entregar. E o anjo desceu do céu e disse, agora eu sei que você teme ao Senhor. Talvez essa seja uma noite de consagração. Talvez essa seja uma noite de você tirar algum ídolo entre você e Deus. Senhor, não importa, haja o que houver, haja o que acontecer, eu sempre vou confiar no Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvor pode subir. Aleluia. Amém, Jesus. Às vezes, pode ser que tenha algumas coisas que Deus pode te chamar para um lugar onde você vai sondar o seu coração. Anos atrás, eu estava no ministério itinerante e eu estava rodando o Brasil e fora do Brasil, fazendo algumas conferências e ministrando. E não tinha a maturidade que tenho hoje, que preciso ter muito mais maturidade. Só para que você entenda, apenas um pouco diferente do que era há 17 anos atrás. Não era pastor, eu era ministro itinerante, ministrando em conferências. Estava empolgado até a tampa, muitas coisas acontecendo, milagres, curas, isso e aquilo outro, portas e portas se abrindo. E o Senhor falou comigo um dia, e Ele disse, Humberto, se eu tirar tudo isso de você e te pedir para você ficar sentado numa igreja como uma ovelha e só para me adorar, preciso que você só me adore e tenha um relacionamento profundo comigo e só viva me adorando. Se eu te tirar o púlpito e tirar todos esses convites e te chamar para um lugar secreto, como é que você se comporta com isso? E eu me assustei. Até porque, quando eu estava no ministério itinerante, essas ministrações eram o meu sustento. Eu tirava o meu sustento do altar mesmo, assim como tiro ainda hoje. Eu vivo do evangelho mesmo, tempo integral. Então, cada viagem que eu fazia dessa, era ofertas que eu recebia para pagar minhas contas, comida de menino e outras coisas mais. E eu fiquei pensando logo, como eu vou sustentar minha família adorando dentro de casa? Isso foi a primeira coisa na minha cabeça. De repente, as ervas daninhas que eu não sabia que tinha, começaram a aparecer. Mas Deus não estava querendo me machucar com isso. Eu não sei se você sabe, mas se você tiver um jardim e não cuidar bem dele, quando a chuva cai, não só traz fruto à árvore boa, mas por não cuidar do jardim, as ervas daninhas começam a subir. E eu não sabia que estava com erva daninha
porque eu estava no ritmo de ministério, pregando, abençoando vidas, mas precisava. Deus não me chamou, Deus ama mais você do que o que você pode fazer para Ele. E o Senhor queria ajustar algo dentro de mim para uma nova fase. E eu comecei a pensar nisso. Depois eu comecei a pensar, o que eu vou ficar sentado? Eu não nasci para estar sentado e só adorando o Senhor. E Ele disse, então, você vive nessa paixão por mim por causa de um púlpito? Então Deus começou a tratar coisas, e eu não sabia, comecei a tirar essas ervas daninhas. E eu disse, não, Senhor, se o Senhor quiser, nada mais importa, a não ser sua presença. Mas isso levou correções da parte de Deus, para tirar essas ervas daninhas. Talvez existam algumas coisas hoje, que Deus está te dando a oportunidade de você enxergar algumas coisas que você mesmo tem que tirar. Mas isso não é para te machucar, isso é para o teu crescimento, para você avançar, para você chegar em níveis maiores em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Às vezes, nesses cultos, onde a presença de Deus está, vai haver força, motivação, poder de Deus sobre a tua vida. Mas às vezes Deus vai te mostrar coisas, como eu venho para a igreja e começo a ver alguma coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa aqui. A mesma chuva que te fortalece é a mesma chuva que te mostra o que está impedindo você chegar na próxima fase. E a gente só tem que tirar isso e eliminar. Dói um pouquinho às vezes. Esse desleixo, ou uma vida light, eu não estou falando de pecado, mas a coisa leve. Só um culto, um domingueiro. Isso não combina mais contigo. Isso até dói o teu coração. Deus não quer você mais como domingueiro. Essa fase sua já passou de ser um crente domingueiro. Deus quer começar a trazer frutos através da sua vida. Você não foi chamado para ficar frequentando uma missa. Você foi chamado para dar frutos. Quando você vai se entregar ao que Deus tem te chamado. Aleluia. Marisa, só o teclado aí, Marisa pode ministrar essa canção. Depois a gente entra todo mundo, tá? Aleluia. Glória a Deus. Você pode, quantos, se o Senhor aqui tivesse, literalmente, deixa eu te dizer algo. Antes de Marisa entrar, Marisa, deixa eu dizer algo aqui. Deus deu a palavra dele, enviou a sua palavra pela boca dos profetas no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, ele mesmo veio ser a palavra. Eu falei isso nos cultos passados. Deus te deu uma palavra escrita para te revelar a palavra viva. Então Jesus está aqui. Talvez a palavra que é Jesus esteja pedindo a tua mão e dizendo assim: você vai por mim? Você está disposto a obedecer? O que tem mais de precioso na sua vida que eu não possa ser primeiro na sua vida? Isso, você vai entrar numa dimensão de quebrantamento nesses dias, que nada mais. Agora eu vou te dizer,
Dói um pouco. Que a gente se apega com algumas coisas, isso dói um pouco para tirar. Mas nenhum espírito de intimidação te para. Porque você começa a subir dentro de você um sentimento de pertencimento, de pertencer aos braços do Pai. Você está com Ele e não abre. A consagração, ela começa espremendo. Mas depois que você entra, você não quer mais sair.